com o Salmo número 9, que diz assim, no verso 18: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Amém? Amém. Aleluia. Nós não vamos ser mais esquecidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero falar de um homem que ele tomou uma decisão, como muitos de nós que estamos aqui, um dia tomamos decisões. E para tomar decisões, irmão, precisa ouvir a voz do Senhor. Né? Ou será que o Senhor não está falando mais com a igreja? Eu acredito que Ele continua falando com a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar no livro de Isaías, no capítulo 6. Aleluia. A visão de Isaías e o seu chamamento. Nós temos todo o chamado de Deus, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Aleluia. Porque hoje há muito engano, né? Há muita enganação. Mas se você tiver em espírito, se você estiver ligado no céu, você vai saber que é Deus que está falando contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas dos anjos enchiam aquele templo. Olha só, Isaías precisou morrer o rei Uzias para que Isaías entendesse o chamado de Deus na vida dele. Aleluia. É como Moisés e Josué. Precisou Moisés sair de circulação para Josué trabalhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos não estão trabalhando na igreja, muitos não estão fazendo aquilo que Deus quer que faça por causa de impedimento. Como eu vi na oração aqui hoje, há sempre impedimento sobre as pessoas. Isaías, quando ele viu, quando ele viu ali o trono, ele viu o Senhor no trono, ele simplesmente se entregou ao Senhor. Ele olhou para ele e falou: eu sou um homem dos lábios impuros, eu sou um homem que sou todo desconcertado, e eu preciso ter uma vida com Deus. Aleluia. Então ele disse para Deus assim, versículo 5: então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Olha só, ele precisou ver o Senhor para ele acordar, irmão, para ele saber que ele era um homem de lábios impuros, um homem sujo, imundo. Então ele se torna diante do Senhor. Aleluia. Ele começa a falar com o Senhor, e a Bíblia diz no versículo de número 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse ele: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Isso é dobrar diante do Senhor, isso é chegar diante do altar do Senhor, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes eu estava longe da presença de Deus, aleluia, mas um dia não teve jeito. Então alguma coisa tem que acontecer na vida de alguém para que ele se torne filho de Deus. Aleluia, aleluia. E ele, diante daquela situação, surge imundo, mas a Bíblia diz que os anjos saíram com a tenaz, com um braço de fogo, e purificaram os lábios de Isaías. Isaías toma uma decisão: eis-me aqui, Senhor. Você tem falado para ele: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ou está passando luta em casa, passando luta em todo mundo é lugar, porque você ainda não declarou: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh, ei, irmão, eis-me aqui, mas tem que ir firme na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Isaías fez tudo certinho, virou um profeta grande, aleluia, a ponto até de dizer que nasceria o Emanuel. Olha só aonde o Senhor ia colocar esse homem. Pensa onde Deus quer te colocar nessa tarde, aleluia. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor e dizer: eu estou ouvindo a voz do Senhor, e eu tenho certeza que é o Senhor que está falando comigo, aleluia. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito é o homem que confia no homem, aleluia. O homem é aquele maldito que ele confia no braço dele, aleluia. Não, confia na palavra de Deus, aleluia, aleluia. Isaías foi caminhando nessa jornada, irmão, passando por aqui, por ali, por luta, aleluia, mas não deixou de ouvir a voz do Senhor, aleluia. Tinha luta, claro que ele tinha luta, irmão, tinha luta, tinha, mas ele não deixou de ouvir a voz do Senhor. Vem a tribulação, vem a doença, vem isso, vem aquilo, e muitas das vezes nós não queremos mais ouvir a voz do Senhor. Eu vi um pregador aqui dizendo um dia desse aí: como é que eu vou falar que Deus cura? Entendeu? Quando eu vou lá, se ele não curou, faz que eu for miserável, o que você está fazendo em cima do povo? Ele não cura, o que você está fazendo em cima do povo? Dá vontade de falar assim do camarada, né? Poxa vida, será que Deus não cura? Deus não faz mais nada na nossa vida? Aleluia, Salmo 3, versículo 5: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Todo o tempo, irmão, Ele está curando, está libertando, está limpando os nossos caminhos onde passamos, irmão, aleluia. Mas por que essa luta? Você não está ouvindo a voz do Senhor, você está ouvindo a tua voz. Tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, não é, irmão, é da maneira que Ele quer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8 ou 8:3, não importa, aleluia. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Hoje é o tempo de nós ouvir a voz do Senhor, está bem ligado com aquilo que Ele fala conosco. Eu falei para o irmão essa semana, eu falei: irmão, você fala que Deus cura, Deus libertou, você não tem confiança, irmão. Você fica toda hora correndo atrás de médico. Ou ele curou ou não curou, irmão. Mesmo, você tem razão, pastor. Então muda, irmão. Para de ficar correndo atrás de médico. Para de comprar remédio. Para de gastar dinheiro, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu vejo Isaías, irmão, andando com todos os problemas, mas sempre na promessa de Deus. Quando ele diz assim: eis-me aqui, envia-me, Senhor. E ele foi, com aquilo na cabeça: eis-me aqui, envia-me. Podia vir a luta que viesse, ele falou: eu pedi para ele me enviar, e eu não vou voltar atrás, aleluia. Eu, quando eu me converti, não foi fácil não, viu? Para mim permanecer na presença de Deus, só foi Deus na minha vida. Porque todo lado se levantava pratos e pratos e pratos. Mas eu me lembro que eu falei: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Foi difícil, foi. Na madrugada eu estava chorando, irmão. Chorando, falando com Deus. Só disse que nós não vamos ser mais esquecidos, Senhor. E comecei a chorar, fiquei muito triste, fui para a sala, chorei, falei ali com o Senhor, chorei nos pés do Senhor, falei com Ele. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa que você vai se alegrar nessa tarde. E Ele falou para mim assim: está chorando, sabe que você me fez chorar muito. Quando alguém falava do meu nome para você, você debochava. Eu chorei muito. Esse choro seu não é nada. Essa tristeza sua não é nada. Aleluia. E eu vou te alegrar agora, ele falou para mim. Vou te alegrar agora. Tu vai até chorar. Muito mais do que você está chorando.
Eu digo para você hoje, Deus falou no meu coração, sabe? Parece que Ele estava do meu lado, falando comigo, trazendo aquele refrigério. Ele falou: hoje eu choro de alegria porque tu está na minha presença. Eita, lá na Suriana, muitos aqui já fez Jesus chorar, mas Ele está dizendo aqui hoje eu choro de alegria, porque tu está cultuando, tu está na igreja, tu está me buscando, aleluia. Porque muitos estão parados com problema, com o pastor, problema dentro da igreja, com medo. Olha para Jesus, irmão, ouve a voz do Senhor, aleluia. Você acha que Isaías ficou só nisso? Você acha que Isaías ficou só nessa situação? Não! Isaías prosseguiu, ele continuou, ele não parou. Por mais que a luta venha, é joelho no chão, irmão. Aleluia! É colocar no altar de Deus e vamos que vamos para frente. Aleluia! Vamos orando, vamos jejuando, como diz a irmã. Aleluia! O pastor não está aqui para dizer: irmão, você tem que jejuar. Não tem esse negócio não, irmão. Você tem que saber o que você tem que fazer. Até falei para o pastor assim: se Deus usa o pastor e fala assim: não, vem aqui, irmão, Deus está pedindo um jejum para a tua vida. Você acha que isso é mandar, irmão? Isso é avisar. Essa é passar a voz do Senhor para a pessoa. Entendeu? Agora você jejua se você quiser. Você ora se você quiser. Mas se você não orar e jejuar, você não está ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Pensa no Isaías, irmão. Eu penso que ele era desse tamanho. Eu penso que ele era desse tamanho. Eu não sei o tamanho dele. A Bíblia não diz. Eu sei que Davi era pequenininho. Ruivo. O pastor que fala que ele era feio. Não era feio. Sabe que ele era ruivo e ele era feio? Que é isso? Feio é o capeta. Eu nunca vi ele. Feio é o diabo, aquele que nos persegue. Aleluia. Nem põe uma dentada nele, que ele não fica bom. Aleluia. Porque ele era sardento. É quem? Ele tinha sarda. Quem? Ele era sardento. Aí eu, quando era mais novo, era sardento. Eu achava bonitinho. Pintadinho, vem cá, pintadinho, vem aqui. Ia pintar até com banana na nica. Aqui, banana na nica, vem cá. Eu estava bravo, porque eu conhecia, era xingado. Hoje não. Hoje eu vou sorrindo, se você chamar eu de pintadinho, eu vou sorrindo. Mas quando eu vim para Jesus, minha esposa falou assim: vamos parar com essas palhaçadas. Eu falei: peraí, filho. Jesus falou que eu sou o palhacinho dele, então acabou, deixa eu fazer as minhas palhaçadas. Jesus não quer palhaço, né? E a palhaçada é santa. É santa. Eu falei outro dia aqui que a coisa está tão feia, o cara aqui nunca pagou, não está comprando dinheiro mais. Ele não compra, está com medo, está feio. Macumba, está tão difícil de fazer uma macumba, está caro, está caro. Está caro. Pensa numa galinha, pensa numas velas. Sabe o que eles estão usando para macumba agora? Caldo quinó, cabelinho, caldo quinó de galinha. É mais barato. Aí pensa nesse Isaías caminhando todo o tempo, irmão, passando processo, passando dificuldades no caminho. O pastor vem aqui para não dar risada, viu? Eu quero puxar meu paletó, mas está o relógio. Não vai puxar meu relógio, meu paletó não. Não vai puxar não. Irmão, então, quer ver o que aconteceu com Isaías? Um dia Deus falou: Isaías, vem cá, eu preciso de você. Um dia Deus vai precisar de você. Aliás, Ele precisa todo o tempo. Mas se você der ouvido à voz dele, todo o tempo Ele vai te usar. Vem aqui, Isaías, chega aqui um pedacinho. Tenho algo para falar para você. Eu não preparei você à toa. Eu não fiz tudo que eu fiz na tua vida à toa. Eu tenho um processo na tua vida grande. Nós também, irmãos. Aquilo que Deus tem na nossa vida é grande. Por isso que eu digo: tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que ouvir a voz do Senhor. Aí vou vir aqui, vou precisar de você. Você vai ter que levar um concerto aí,
o rei Zedequias, Isaías capítulo 38, ou 2 Reis capítulo 20, 2 Crônicas 32, você vai encontrar a situação do rei Zedequias. E ele falou, pô não, senhor, eis-me aqui. Eu falei, eis-me aqui, estou aqui. Ó. É isso que Deus quer ouvir de nós, Senhor. Eis-me aqui. Preciso ir lá no hospital. Eis-me aqui, Senhor. Preciso orar pela família tal. Eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, é assim mesmo. Tem pessoas que já debochou muito de mim no culto, quando eu fazia culto de vez em quando. Mas hoje ele precisa que eu vou lá na casa dele orar. Estou pronto, falei, Senhor. Estou pronto. Eu estou pronto para ir orar. É só ele ordenar. O convite já foi feito. Mas estou aqui para isso. Então você vai precisar ir lá falar com Ezequias. Diga a ele consertar a casa dele, porque ele morrerá e não viverá. Pensa o Isaías, irmão, aquele profeta de Deus, ter que sair correndo ali, de dentro do templo, para ir até onde Ezequias estava. Ezequias, Deus mandou eu vir aqui nessa casa, e Ele mandou eu dizer para você, eu não sei o que Deus está dizendo para você, eu sei o que Ele mandou falar para Ezequias. Conserta a tua casa, que tu morrerás e não viverás. Você pensa que ele brigou? Que ele xingou Isaías? Não. Ele caiu de boca no pó. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Coloca a tua boca no pó, que talvez haja uma esperança. E ele caiu de boca no chão, no pó, e ali começou a falar: não faça isso comigo. Eu ensinei o povo a ofertar, a dizimar, a pregar, a adorar você, Deus, agora tu faz isso comigo. Nós vamos saber porque ele exaltou o coração dele quando Deus o abençoava, quando Deus dava vitória para ele, ele achava que era a última focada do pacote. Ele exaltou o coração dele. E tem muitos pastores de coração exaltado, irmão, que estão hoje numa cama, estão numa doente, precisando de você, precisando de mim, irmão. Tem muitos, irmão, obreiro, precisando da nossa oração, aleluia, da nossa humilhação, chegar até lá até ele, humilhado, e falar: Jesus mandou eu vir aqui para orar por você, aleluia. Pastor, você fala assim porque você vê o abacaxi que eu tenho, e daí, irmão? Eu disse para Deus um dia: esse abacaxi que você está me dando aqui, ó, é difícil. Sabe o que ele disse para mim? Eu amolo a ferramenta, vai, irmão. Ele amola a ferramenta, irmão. Fala com Deus e vai fazer aquilo que Deus está cobrando no teu coração. Aleluia. Isaías saiu numa disparada, irmão, talvez até com medo de Ezequias. Nem mistério ele falava, ele gaguejava. Não saía nada. Ele só deu o recado e deu meia volta. E quando ele chega no meio do galpão, no meio do onde ele estava, Deus falou: volta lá, rapaz. Mas não terminou, não, você não terminou nada, volta lá. Mas eu falei, eu fiz tudo que o Senhor mandou, mas volta lá, rapaz. Eu quero fazer um milagre. Ele quer fazer milagre aqui hoje, irmão. Aleluia. Precisa você ir, voltar naquele lugar. Aleluia. Diga a ele que eu vi o choro dele, eu vi as lágrimas dele. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Tu vai estar chorando lá, mas ele vai enxugar. Ele vai ser o seu lenço nessa tarde. Aleluia. Aleluia. E você ainda vai ter que dar um lencinho para que ele também enxugar as lágrimas dele, porque ele está sofrendo. Aleluia.
Diga a ele que eu vou acrescentar os anos de vida para ele. Mais 15 anos de vida para ele. Aí ele voltou correndo, todo feliz. Ele estava falando no ministério, por lá, vi lá com a bota. Eita, Jesus mandou vir aqui. Deus mandou te dar um recado. De novo, agora é assim, ó. Ele vai acrescentar os teus anos de vida, mais 15 anos. Ele acabou de te curar. Aleluia. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus agora? É ele que está curando, irmão. Não é o pastor, não. Isso aqui é um monte de osso segurado pelos nervos. Aleluia. É ele que vai usar a tua vida. Aleluia. Imagina a alegria desse Deus. Quando ele se levanta, curado, humilhado por aquilo que ele fez. E Deus alegrando o coração dele. Aleluia. Aí eu pergunto para você, está ouvindo a voz de quem? A voz de Deus ou a voz do homem? Aqui é a voz de Deus. Né? A maior luta que você esteja passando, aqui tem a solução, aqui tem o remédio. E não é só para não, irmão, para ficar debaixo do braço, não. Aqui é a palavra de Deus, que liberta, que cura, que transforma, e ainda leva para morar no céu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você, como que você está com Deus? Não precisa responder para mim, não, responda para você mesmo. Aleluia. Você tem pedido tanta coisa para Deus. Deus não queria fazer isso. Você não queria, não, você não quer. Se queria, então você não quer. Aí eu queria não, falei, eu quero fazer. Aleluia. Me leva até lá, Senhor. Dá um jeitinho. Eu convidado para pregar, não sabia nem que era um congresso de 3 dias. Foi convidado para pregar lá em Joinville. Ia demorar um mês mais ou menos. 30 do mês que vem, o pastor quer você lá. Aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu estou aqui. Eu não vou largar a igreja aqui não, sexta, sábado, domingo, mas eis-me aqui. Então se arruma alguém para me levar, o carro está aí. Eu daqui lá não vou dirigir não. Eu quero ir ligado com o papai. O carro está aí. Aí numa quarta-feira ali embaixo, apareceu uma moça da igreja Vida Nova, lá de Santo Amaro. E ela falou, quem é o pastor Ângelo? Aí eu falei, aquele está sentado na cadeira. Aí ela veio lá, tudo bem, pastor? Eu falei, estou bem. Falei, quem é você? Quem é você? Ela falou, eu sou a fulana de tal, lá de Santo Amaro, da igreja Vida Nova. Semana passada, você fez uma oração para mim por telefone, alguém deu seu telefone e Deus te usou para a minha vida. E Deus falou que vai lá, que ele foi convidado para ir ministrar numa cidade. E abençoa ele. Falei, amém. Aí ela entrou, ela veio debaixo, me deu um cheque e ficou no meu bolso. Amém, glória a Deus. Fui, voltei, comi, bebi. Aí sobrou uma parte, eu dei para o obreiro que estava comigo. Para quê? Isso é para você, meu. Aleluia. Pedi para ele, comprei a faixa dele, a mim. E pronto. Foi uma bênção. Foi 3 dias. Eu não esperava eu pregar 3 dias. Não esperava. Para mim era pregar no sábado e acabou. Não, é 3 dias. Eu fui tomando experiência com Deus. No último culto o pastor falou, o pastor vai começar a pregar às 7 horas da noite, vai parar às 10, porque 11 horas ele vai pegar o ônibus. E eu quero que o pastor faça um avivamento aqui nessa igreja. Eu falei, Jesus, não é comigo não, é com ele. Sabe onde eu fui pregar? Atos, capítulo 16, o 9, a conversão de Saulo. E comecei a ministrar, irmão. E quando eu disse assim, ó,
Irmão, preste bem atenção. Eu não sei o que aconteceu com você. Parece que eu estou pregando lá hoje, olha. Tinha mais ou menos, no sábado tinha mais ou menos umas 200 pessoas na igreja. Eu falei, olha, domingo eu vou testemunhar, né? Você vai saber como é que Deus faz na vida de um homem. Tinha quase 1000 pessoas dentro da igreja, irmão. Imagine a lindeza que Deus preparou. E eu comecei a pregar, pregando, então. Falei, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cega a visão das pessoas. Levanta um camarada desse tamanho assim, maior que o Jurandir, doido o Jurandir assim. O Jurandir é aquele camisa azul, aquele guarda-roupa ali. Levantou e falou, eu sou 12 anos pastor, eu nunca vi esse versículo na Bíblia. Aquele pulando, você mandou o púlpito assim, né? Dá essa altura o púlpito assim, ó. 1 metro de altura. Eu dei um pulo e falei, vê, você viu, irmão. Lê, você leu. Eu li 10 vezes a Bíblia, então você viu. Aí ele começou a chorar, só que ele fez dele para frente. Veio para frente. Começou a chorar, caiu de joelho e falou assim, ó, eu sou lá de, aqui onde faz motos velho lá do lado, Imbu, né? Imbu. Eu sou lá de Imbu, então. Eu saí de lá faz 4 anos que eu estou aqui com a minha esposa. Eu saí da igreja por causa do pastor e estou aqui faz 4 anos, desviado. Mas hoje eu quero voltar e trabalhar nessa igreja. Está lá até hoje, faz 15 anos que ele está lá. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu comecei a louvar, ele pulou lá em cima, tapou o violãozinho e continuou, irmão. Aí o pastor falou, deixa esse homem aqui, agora ele é meu. Aí ele falou para mim, sabe o que é, pastor? Sabe por que eu abandonei Jesus? Por causa do pastor. Ele me pôs lá num lugarzinho pequenininho, com 6 meses eu enchi a igreja. Aí ele foi lá, me tirou, colocou um diácono lá para trabalhar e mandou eu para outro lugar. Eu peguei e desviei e fui embora. Falei, tá vendo? Você não tem cabeça, você não viu a voz dele. Eu vi a voz do homem. Eu vi a voz do homem. Ele viu que você é um homem de Deus. Que você em 6 meses entupiu aquela igreja. Ele falou, vamos levar, colocar outro aqui e mandar ele para outro lugar. Você é ganhador de alma, eu falei para ele. Eu fiz o apelo, metade daquela igreja veio para frente. Eu falei, dá uma olhada aí. Ó. É isso que Deus quer de você, ganhar alma, irmão. Ganhar alma. Não fugir da alma. Eu não sei como está você. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. O que Deus tem falado para você. Não é com o irmão, é com o irmão, é com todos, está com nós todos que estamos aqui, irmão. Eu estou no meio desse rolo também. Aleluia. Ouça a voz do Senhor. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos agora. E vai falando com o Senhor. A senhora vai fazer essa oração agora. Poderoso Aleluia. Pai, poderoso, grande, grande Deus, aleluia.